Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Acompanhe, nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, amém? O Senhor chegou primeiro. Glória a Deus, aleluia. Eu quero já até agradecer pela oportunidade, né? Diz que o crente diz que o crente não pode ser pego de surpresa, né? Tem que andar preparado. Então, eu sei o que capacita e vamos lá. Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Aleluia. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, em nada lhe impropera, ou sem reprovações, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Até aqui. Para a glória de Deus. Mas hoje eu vou falar sobre produzindo perseverança em meio às provações. Este é o tema que eu quero abordar nesta noite. E esta carta, amada, ela foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. E Deus tem as suas formas de trabalhar, porque Tiago, como nós sabemos, Tiago era irmão de Jesus. Mas Tiago não era convertido à palavra, Tiago não era convertido ao Senhor. Conheceu o ministério de Jesus, era irmão de Jesus. Era irmão de Jesus, conheceu o ministério de Jesus, mas não cria no Messias como Salvador, como Senhor da sua vida. E ele não acreditava que Jesus era o Salvador do mundo, né? Tanto é que quando Jesus foi crucificado, a gente sabe que Maria teve vários filhos. E quando Jesus foi crucificado, Jesus olha para Maria e olha para João e fala: olha, filho, eis Maria, eis aí é teu filho. Olha para João e olha para João e fala: eis aí a tua mãe. Por que Jesus falou isso, sabendo que ele tinha vários irmãos? Né? Porque não acreditava no ministério de Jesus. Mas o Cristo, ele sabia quem ele era, ele sabia o Salvador, ele sabia a obra para o qual ele veio cumprir aqui na terra, né? Só que depois que Jesus ressuscita, Tiago tem a sua vida transformada. Ele passa a crer no ministério de Jesus, ele passa a crer no Cristo, o Messias do Salvador. E agora Tiago se torna um grande líder de Jerusalém. Tiago se torna o grande líder de Jerusalém. E agora Tiago vai escrever esta carta
para os nossos irmãos crentes da diáspora, para aqueles irmãos que se converteram ao cristianismo e estavam fora da sua terra. E agora esses irmãos que estavam enfrentando aqui as perseguições, esses irmãos agora estavam sendo perseguidos pelos judeus não cristãos. E agora Tiago vem encorajando aquele que não acreditava, aquele que não acreditava que Jesus era o Messias, agora escreve uma carta dando encorajamento, dando ânimos aos judeus que estavam sendo perseguidos, aos judeus que já tinham perdido suas casas, já estavam fora da sua terra natal. E agora vem Tiago encorajando esses irmãos aqui da diáspora. E ele olha para esses irmãos e fala bem assim: olha, tem de pôr na alegria o passar por várias provações. Aleluia. Isso me chama muita atenção, porque ele fala: tem de pôr motivo toda a alegria, o passar por várias provações. E essas várias provações aqui, ele está nos encorajando de que verdadeiramente nós passaremos por aflições, nós passaremos por perseguições, nós passaremos por provações. E ele vai dizer: por motivo de toda a alegria, o passar por várias provações. Quando ele está dizendo várias provações, são provações diversificadas. Nós cristãos passaremos por várias provações. E aqui ele nos encoraja a perseverarmos em meio às provações. Tiago está encorajando os irmãos aqui a não desistirem, a prosseguirem, seguindo o cristianismo, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das provações. E ele fala assim: olha, a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, a aprovação da vossa fé, uma vez provada, produz perseverança. Aleluia! A aprovação produz perseverança. E essa perseverança não é de qualquer maneira, deve ter ação completa. Deve ter ação completa. Para quê? Para que sejais perfeitos e íntegro, aleluia, e em nada deficiente, aleluia. Então Tiago está encorajando os cristãos a permanecerem em Cristo e se alegrarem com todo o sofrimento que eles estavam passando ali, trazendo alguns princípios de como eles deveriam se comportar e viver diante daquela situação. Aleluia. Então Tiago vai falar: olha, nós passaremos por provações, mas seja perseverante e nada deficiente. Aleluia. E aí Tiago vai trazer uma advertência: olha, seja completa, a vossa fé seja completa e nada deficiente. Mas se for deficiente, ele vai trazer encorajamento. Peça a Deus sabedoria. Aleluia. Aleluia. Peça a Deus sabedoria, porque Ele dá a todos, liberadamente, sem nenhuma reprovação, sem nenhuma restrição, sem nenhuma restrição. O Senhor nos dá sabedoria para passarmos por várias provações. E nos convida a passarmos as provações com toda a alegria. Aleluia. E isso, quando me chama muita atenção, amado, sabe por quê? Porque isso parece um paradoxal. Diante da racionalidade humana e a fé, isso é paradoxal. Como que eu vou passar por várias provações, por várias tristezas, por várias adversidades, passando alegre? Como que eu vou passar por adversidade feliz com toda a alegria? Aleluia. Mas isso aqui vem do alto, amados. Só passa por provações com toda a alegria quando você é cheio da presença de Deus. Quando você está convicto daquilo de quem você é em Cristo. Quando a gente está convicto daquilo que nós carregamos diante do Senhor. É por isso que a nossa fé ela é provada e aprovada. O Senhor quer que a nossa fé não só seja provada, mas também aprovada diante do Senhor. Aleluia. Então, diante das lutas, diante do cansaço, diante das tribulações, nós devemos passar por elas. A Bíblia vai dizer que o Senhor diz: eis que eu estou convosco todos os dias. E diz mais: no mundo tereis aflições.
Mas tem de bom ânimo, eu venci. Estarei convosco todos os dias. E independente da situação, independente se você está na abundância, se você está na escassez, se você está na dor, se você está na alegria, se você está na adversidade, se você está nos seus melhores momentos. Eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Aleluia. O Senhor nos encoraja, amado. Esta carta ela foi escrita para as pessoas que estavam vivendo um momento de sofrimento por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Esta carta foi escrita para as pessoas que estavam cansadas emocionalmente. Elas estavam abaladas, não estavam aguentando, não estavam suportando as pressões espirituais e passando dificuldade financeira, porque eles já tinham perdido tudo. Tudo. Eles já tinham perdido, eles já estavam na diáspora, eles já estavam fora da terra deles. Então eles estavam peregrinando. E Tiago veio dizer para eles, olha, alegrai-vos quando passardes por essas tribulações por amor a Cristo. Aleluia. Alegrai-vos quando passardes por essa tribulação por amor a Cristo. E aí a gente olha e fala, será que o Senhor se agrada de nos ver sofrer? Será que o Senhor se agrada em ver a gente passar por dor, por momentos de perseguição? A gente tem que colocar isso na cabeça, que isso não foi um plano do Senhor. Isso foi uma consequência do pecado. Isso é uma consequência que nós carregamos do pecado. Isso, o plano inicial do Senhor não era esse. Mas pela desobediência humana, nós sofremos aqui a consequência. Mas o mais maravilhoso diante disso é que Jesus Cristo veio para nos redimir. Aleluia. Cristo veio para redimir o homem do pecado com a sua divindade. Ele se encarnou e nos justificou. Aleluia. Para que hoje nós pudéssemos seguir por provações em santificação. Aleluia. 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 E enquanto, amados, nós estivermos caminhando, as provações, elas não podem ser motivo de tristeza e nem de decepções e nem nos paralisar durante a caminhada. As provações, elas servem para nos fortalecer. As provações, elas fortalecem a nossa fé. As provações, ela nos mostra que nós não somos autossuficientes, mas dependentes do Senhor. Eita glória! Aleluia! E graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque se a gente não passa por provações, a gente não se torna dependente do Senhor. E é por isso que quando o apóstolo Paulo, ele ora ao Senhor pedindo para que o Senhor venha tirar o espinho da carne, ele ora ao Senhor por 3 vezes, irmão. 3 vezes ele ora ao Senhor e pedindo ao Senhor para que tirasse o espinho da carne dele. E Deus olha para ele e diz, a minha graça te basta. Aleluia. A minha graça te basta. Aleluia. Eu sei que vocês estão passando por muitas dores, por muitas lutas, por um processo árduo, porque perdas não são fáceis. Perdas não são fáceis e os dias maus vêm para todos nós. Os dias maus chegam inesperadamente e vêm para todos nós. Mas o Senhor nos convida a nos suportar o processo, a passar pelo processo, sabe? Porque o Senhor é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece. E esse processo de dor é onde Ele forge o nosso caráter, é onde Ele nos mostra que nós somos dependentes dEle, é onde Ele nos mostra que a graça dEle é o suficiente para nossas vidas. E aí quando Paulo vai dizer, tira, Senhor, o espinho da carne, a palavra vai dizer que Deus olha para ele e diz, a minha graça te basta. E o que é mais interessante diante disso tudo, sabe o que é? É que o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, ó, para que eu não me exaltasse pela excelência da revelação que eu recebi do Senhor. É que esse espinho permaneceu para que eu não fosse autossuficiente. Ele reconhece que para que ele não se exaltasse da excelência da revelação
percebeu do Senhor é que o espinho permanece nele. É que ele reconhece que ele não é autossuficiente, mas ele depende da graça do Senhor sobre a vida dele. Então a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos basta, amados. Somos encorajados a participar do sofrimento com Cristo. Amém. O apóstolo Paulo, quando vai dizer para Timóteo, ele fala: olha, Timóteo, não se envergonha das minhas humilhações, mas passa comigo. Aleluia. Passa comigo as minhas humilhações por amor a Cristo. Passa comigo as dores, mas não se envergonha. Sabe por quê, amado? Porque eu sofrer com Cristo não deve ser motivo de tristeza, não deve ser motivo de vergonha. O apóstolo Paulo vai dizer: porque eu sei em quem eu tenho Cristo, certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que foi confiado. Aleluia. Amém. Então eu sei que existem momentos de dores, momentos de lutas. E todos nós vamos passar por ele, Gleice. Todos nós vamos passar por momentos de adversidade, de tristeza, de dor. E é importante porque isso traz maturidade espiritual. Aleluia. Isso forja o nosso caráter, isso nos fortalece, nos faz entender que nós somos completamente dependentes do Senhor. Olha, a Jeremias, quando a gente vai ver lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, Jeremias vai fazer uma descrição. Parece que ele se revolta contra o Senhor. Ele olha para pastor Cleiton e fala bem assim: olha, eu sou o homem que viu a vara do furor de Deus. Ele vai dizer: eu sou o homem que viu a vara do furor de Deus. E ali ele vai descrevendo várias características. Olha, Deus me encurralou com o urso, parece com o leão, sabe? Ele vai fazendo várias descrições com muita dor, com muito sofrimento. E ele vai fazendo várias descrições falando a respeito de como Deus via ele, na perspectiva dele. Mas o tempo vai passando, porque Jeremias pregou 40 anos e não ganhou uma alma sequer. A Bíblia vai dizer que ninguém se converteu. 40 anos, meu amigo, você pregando para a pessoa, uma alma se converteu. Será que ele pegava lá na capelinha? Jeremias vai passar 40 anos, não ganha uma alma, meu irmão. Para ninguém, para Deus, não ganha uma alma. E ainda é ali, ó, humilhado, carregando folha de boi, né, exposto, ignorado, não tem família, não tem com quem contar, não tem amigo, não tem família. Então, assim, ele foi o homem que... o profeta do fracasso. Aleluia. Humanamente falando, Jeremias foi o profeta do fracasso, que profetizou, uma alma não se convertia. Ninguém dava ouvidos. E ele viveu experiências terríveis, experiências, né, de perseguição, de humilhação, foi preso, ele sofreu muitas coisas. É só ler o livro de Lamentações, capítulo 3, que você vai sentir um pouquinho a dor que ele passou. Mas caminhando e ele tendo a experiência com Deus, em um certo momento ele chega e diz: olha, eu lembro das minhas aflições. Eu lembro, Senhor, eu lembro de tudo que eu passei. Não esqueci de nada, eu lembro de todas as lembranças da dificuldade, da dor que eu passei. Mas eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Aleluia. Ele olha e fala: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Aleluia. E é isso. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Olhamos para o herói da fé e vemos que todos eles tiveram morte. A maioria deles, né, tiveram morte muito cruéis. Muito cruéis. Então, não tem como eu olhar para este livro, não tem como eu olhar para esta palavra e refletir a respeito dos heróis da fé,
refletir a respeito de todos esses homens e mulheres que sofreram por amor a Cristo e não sentir que o que Tiago quer trazer aqui, o passar por toda a alegria, quando passar pelo sofrimento, por todas as tribulações, passar com toda a alegria, sabendo que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz a esperança. E essa esperança não nos decepciona. Aleluia! Essa esperança não nos decepciona, amado. Oh, aleluia! E o Tiago vai nos encorajar a pedir sabedoria a Deus no momento das adversidades. Porque nos momentos da adversidade parece que o nosso cérebro dá um teco. Trava, você não consegue mais pensar, você não consegue mais as emoções. A gente muitas vezes, eu falo pelo processo de dor que eu passei, parecia que eu tinha perdido a identidade. Eu não sabia mais quem eu era, eu não sabia o que eu sentia, o que eu pensava, eu não sabia, um turbilhão de pensamentos na nossa mente, no momento de dor. E só sabe quem passa. Só sabe quem passa. Então, no momento de dor, muitas vezes a gente fica tão vulnerável, que a gente perde até a nossa identidade de quem nós somos em Cristo. Então, que nesta noite o Senhor possa trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Trazendo à memória aquilo que pode dar esperança. Entendendo que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Essa esperança que não nos decepciona, mano. Essa esperança, Gleice, que nos faz avançar a cada dia, mesmo diante da dor, mesmo diante das adversidades. Sabe, nós temos um Pai. E este Pai, Ele não nos abandona. Ele não nos abandona, mas Ele nos sustenta, Ele nos fortalece. Ele nos guia, Ele nos direciona, Ele nos capacita a prosseguirmos no dia difícil, trazendo a aprovação da nossa fé. Uma vez confirmada, produz a perseverança. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai dizer lá, se eu não me engano, em Hebreus, ele vai dizer bem assim, olha, prossigo para o alvo, para a soberana vocação do Senhor, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as que diante de mim estão. Então, o que passou, passou. Deus tem renovação para a nossa vida, Deus tem capacitação para a nossa vida. Muitas vezes o passado nos fere, o passado gera dor, o passado gera ferida, e muitas vezes nós ficamos presos ao passado. Mas que nós tomamos posse desta palavra, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que diante de mim estão, olhando para o alvo, para a soberana vocação do Senhor. E para finalizar, Tiago, ele nos encoraja a pedir sabedoria a Deus. E eu acho muito interessante aqui, é que ele deseja, amado, que nós sejamos perfeitos, sem nada, sem faltar em nada. Mas se faltar, pede sua sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as provações, as adversidades. E aí, tem duas coisas aqui que eu acho muito interessante a forma como ele aborda. Sabe por quê? Porque ele vai dizer assim, olha, ele compara aquele que duvida como a onda do mar. Ele faz uma comparação com duas vertentes. Ele fala bem assim, olha, aquele que duvida é como a onda do mar e aquele que tem o ânimo dobre. Aquele que duvida é como a onda do mar, ele é inconstante, ele não consegue perseverar em meio à dor, ele não prossegue, porque ele é como a onda do mar, qualquer doutrina balança ele, qualquer adversidade balança ele, e ele fica ali como a onda do mar.
como a onda do mar. E ele vai dizer também que aquele que duvida e tem ânimo dobre. Quando ele vai dizer que tem ânimo dobre, ele está trazendo aqui aquela pessoa que ela excita em dois pensamentos. A Bíblia vai dizer, amado, ou é quente ou é frio. Morno não serve. Aleluia. Morno não serve. Ou é quente ou é frio. Então, essa pessoa que tem um ânimo dobre, fica em cima do muro, não se posiciona, não persevera, é como aquele que duvida. E o mais forte disso tudo é que aquele que tem uma mente dividida, uma fé importante, não recebe do Senhor coisa alguma. Meu Deus. Não recebe do Senhor coisa alguma. Não ganha nada. É por isso que a fé vai dizer, a fé é provada e aprovada. Está inconstante, meu amigo, você não vai receber coisa nenhuma. Do Senhor, não. Não recebe do Senhor coisa alguma. Então, a dificuldade, elas não podem alterar a nossa confiança no Senhor. Aleluia. Passamos por luta? Passamos. A nossa fé é provada. A nossa fé é provada. Oh, Deus, tenha misericórdia. Mas, cada vez que ela é provada, tu me dá. Cada vez que a nossa fé é provada. Vai, completa. A chance De crescer um pouco mais. é para forjar caráter, meu amigo. Aleluia. A fé é para forjar caráter, para nos tornarmos dependentes daquele, do autor e consumador da nossa fé. Aleluia! 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 Glória a Deus! É isso, amado. Nós somos encorajados diante das adversidades a prosseguir. Pois a recompensa não é para aqueles que desistem. Nós temos uma promessa, mas essa promessa é para aqueles que perseveram até o fim. Não é para aqueles que desistem. Não é para esses que andam como a onda do mal ou têm um ânimo dobre, amado. A perseverança, ela produz experiência, e a experiência produz a esperança, e essa não nos decepciona. Oh, glória! Aleluia! Deus Aleluia. usa, amados, processo doloroso Deus para produzir maturidade espiritual. Aleluia. Deus usa processo doloroso para produzir maturidade espiritual. E a sabedoria faz parte desse processo para que nós possamos romper e vencer naquele que nos chamou para a sua glória. O autor e consumador da nossa fé. Amém. Que Deus abençoe, que essa palavra se enraize no coração. Amém, amém, amém. Eita, glória! Eu agradeço a honra e oportunidade. Aleluia! Aleluia!